Olá pessoal, boa noite a todos. Que é o Alta do Direct Action São Paulo, né? Hoje seguindo aqui a nossa semana de lives aqui com ativistas de todo o Brasil, né? Com ativistas assim alinhados com o Direct Action e que são muito importantes para a causa animal. Hoje a gente chamou o Anderson, ativista de Aracaju, né? De Aracaju, Sergipe, né? Dentro da semana de luta pelo fim do especismo, né? Hoje a gente vai estar falando com o Anderson de Aracaju. Falamos na segunda com a Van Vegana, né? A Vanessa Rosseto, que é psicóloga, então ela deu uma ótica muito bacana na questão do especismo, né? Ontem a gente falou com o Paulo Santana, que é organizador do grupo Vozes em Luto, né? Faz um trabalho muito forte pelos animais. E hoje a gente vai falar com o Anderson, que faz várias ações e vive em Aracaju, né? Então eu vou chamar, ô Bia, boa noite. Eu vou chamar o Anderson agora, se você puder chamar amigos aí, né, Marcos, puder chamar amigos para acompanharem, vai ser muito bacana, né? A gente encerra amanhã os lives da Semana de Luta pelo Fim do Especismo, né, com a Gislane Brandão, né, coordenadora da Frente Nacional dos Jumentos, né, que luta contra o assassinato em massa de jumentos na Bahia, tá bom? E domingo, né, o dia mundial pela luta pelo fim do especismo. Van, boa noite. Marcos, boa noite. O Dia Mundial de Luta pelo Fim do Especismo é no próximo sábado, né? Mas os grupos no Brasil vão fazer ações no domingo, né? O DXE São Paulo vai fazer no domingo, com início às 10 da manhã, né? Ponto de encontro, metrô Consolação, Catracas, às 10 da manhã. O Vozes em Luto vai fazer no domingo à tarde, às 14 horas, né? E o DXE Rio de Janeiro vai fazer no domingo também, eu só não sei o horário, tá bom? Então, já publicamos um vídeo aí muito bacana que os ativistas do Direct Action fizeram, né? Em relação ao especismo, né? Beijão, Van. E agora eu vou chamar o nosso amigo, o Anderson, lá de Aracaju, tá bom? Eu peço para vocês aí convidarem amigos também para participarem, tá? Vou chamar aqui o Anderson. Se eu conseguir, né? Vamos ver se o aviãozinho vai ajudar aqui. Anderson. Aqui, chamei. Chamei o Anderson. Agora, peraí. Bom, chamei o Anderson. Vou aproveitar para chamar alguns outros amigos. A Vanessa já está aqui. Tati, Rede TV Vegana, Madá, Sam, Parlete, Maria, Denilson, Mary, Bia, Frente dos Jumentos, Paulo, Lucas, Gutatu. Opa, que o meu amigo tá entrando aqui. Opa, que deu certo. Ai, ai. Grande Anderson. E aí, Anderson, tudo bom? Tudo bem, Olha, tudo bem. é. Chegou uma curiosa aqui, ó. Chegou uma curiosa aqui, ó. Ai, meu Deus. Aqui tem. É. E aí, Anderson, como é que estão as coisas? Tudo certo? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, Tudo tudo bom? bem. Sim, sim. Bacana, né? Como é que tá Aracaju? Como é que tá o tempo aí? Legal, tem chovido Tem bastante chovido? nos últimos dias. Chovido, tem chovido, é. Mas é comum Tem, chover tem aí ou chovido. não? Nessa época, tem uns meses aqui que são de bastante chuva, sabe?
E, inclusive, nesses momentos de chuva, são períodos ideais para plantar árvores, porque Ah, ela já vai aproveitar as águas da chuva para, ao menos, crescer, se desenvolver. Depois, quando as raízes estiverem mais profundas, ela consegue água lá nos locais mais profundos, mas pelo menos quando é pequena, esse é um bom momento para que as árvores possam vingar, né? Tempo de chuva. E entendi. tem chovido, tem Bacana, chovido. né? Bacana, muito bom, né? E a gente está Isso. nessa semana de luta aí pelo fim do especismo, né? E tá tendo, vai ter várias ações pelo mundo inteiro, né? Organizado pela PEA, né? E eu queria ver contigo como é que está a situação aí do veganismo aí, né? Do crescimento do veganismo aí, como é que está a situação dos animais nessa região, né? O que que você tem aí para compartilhar com a gente? É, assim, veja só, levando em consideração, né, a Aracaju tem aproximadamente, vamos botar, 800 mil pessoas, 900 mil pessoas, tá? Levando em consideração isso, né? Levando em consideração que, segundo o IBGE, há no Brasil aproximadamente entre 10 e 15% de pessoas que se declaram vegetarianas. Nossa, tudo É, isso? Que número às bacana, vezes hein? a gente tem umas, às vezes a gente fica com uma pulguinha atrás da orelha desses dados, né? Mas enfim, são dados, né? É, entendo. Mas enfim. Porque se fossem 10, vamos supor, eu sei que realmente o número de vegetarianos tem aumentado, mas sendo até 10% da população brasileira, já seria mais de 20 milhões de vegetarianos, É, né? então, né? Bastante gente, né? Enfim, aqui é o seguinte, levando em consideração o tamanho da população, né? E o tamanho da população aí de São Paulo, né, que é, enfim, 20 vezes maior, enfim, do que de Sergipe, ou 10 vezes maior, não sei o certo, mas enfim. Considerando esse número, há uma certa equivalência entre os ativistas de São Paulo e de Aracaju. Por quê? Eu sei que aí em São Paulo há mais ativismo, mais pessoas fazendo ações. Porém, levando em consideração que aí há muito mais ativistas, e geralmente esses ativistas às vezes são pessoas assim que já têm também um certo uma disposição para o voluntariado, ou enfim, são pessoas dispostas, né? Houve aqui, eu fiz dois movimentos aqui, né? Foi a Parada Vegana, que foi a primeira Parada Vegana de Sergipe, teve a segunda, né? Ah, é? Ambas, Você que fez? eu sou o fundador, né? Organizador, Nossa, mas que chique você, hein? legal, Olha, legal, legal. meus parabéns, Então, hein? assim, Então temos alguém que se legal. movimenta realmente pelos animais aí, né? É, eu vejo assim que há também mais pessoas, né? Mas o que acontece? É, as pessoas às vezes são um pouco tímidas, tá entendendo? Isso é normal, né? Isso é normal que as pessoas tenham um pouco de timidez, que as pessoas, às vezes, nem todo mundo tem um perfil com muita comunicação, né? Pessoas extrovertidas que sabem. Então, elas precisam ver alguém fazer, tá? Para se sentirem, de certa forma, seguras, tá entendendo? Ah, Para perfeito. poder e ali, em conjunto, aí um faz uma cerveja de ativismo, aí vem um outro em conjunto e faz. Aí as pessoas se sentem mais seguras. Mas tem que ter pelo menos um que seja assim, o cara que dá uma levada para O cara frente, que porque as puxa pessoas, todo mundo, né? O cara fica, que tipo, puxa as todo pessoas mundo. ficam meio tímidas, né? Assim, sem agir, mas as pessoas, quando você estimula, as pessoas muitas vezes vão no voluntariado. Assim, as duas paradas veganas que ocorreram, né? Houve um público de aproximadamente 40 pessoas em cada uma das edições, né? Foram pessoas diferentes, públicos diferentes, né? Não houve assim muita organização, muito planejamento pela minha parte, né?
Se fosse uma coisa, esse ano eu vou tentar fazer de uma forma mais organizada, dentro de contato com pessoas, enfim, fazendo uma chamada articulação, né? Onde você convida pessoas, enfim. Mas, fora essas duas paradas veganas que eu fiz, que também foi televisionado, passo no rádio, eu não vejo tantas movimentos assim de ações de ativismos aqui, tá, em Sergipe. Mas lembrando, eu estava conversando com uma amiga minha que ela é a diretora, dirigente aqui da Sociedade Vegetariana Brasileira de Aracaju. Sim. Aham. E ela me disse que assim que a pandemia acabar, ela vai começar ações de ativismo, né, aqui em Sergipe, juntamente com a SVB. Isso Ah, que bacana. já é, já é uma boa notícia, né? Eu estou vendo que a Claro. SVB aqui de Aracaju vai se mover para ações de conscientização. Eu não cheguei a detalhar com ela se seria entrega de panfletos, se seria abordagem das pessoas, mas enfim, alguma ação a SVB Aracaju está planejando. Isso é excelente, né? Porque Claro, eu digo, claro. claro, claro, eu Mas sempre digo, eu aí, sabia. Pois não, pode dizer, amigo. então, não, o que eu ia sugerir, né? O que você pode fazer é chamar a SVB e falar, olha, vê quem mais está interessado e vamos montar um calendário aí, né? E aí vocês, assim, definirem o que é melhor aí para a região, né? O que vocês podem pegar ver alguns eventos da cidade, aniversário da cidade, né? Ver assim algumas festas que tem na cidade, algum momento cívico que comemora alguma data aí e tentar montar um calendário, né? Eu acho muito bacana, viu? Muito bacana. Legal que você Sim. tá bem assim envolvido nisso, né? Eu faço isso sim, sim. E inclusive assim, eu faço isso com muita tipo naturalidade, que é uma coisa assim que eu tem coisa que a gente faz por dinheiro, tem coisas que você faz enfim, por vários tipos de finalidade, né? Mas essa eu faço por tipo assim, eu não sei, é uma coisa assim que eu faço com muita Um amor, né? Vem do coração, né, Anderson? natural, 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 sabe? Enfim, é porque eu sei que as figuras, né, que nós estamos defendendo, figuras, né, são absolutamente as mais dignas de receberem a nossa voz mesmo, tá? Ah, Essas bacana. pessoas que nós representamos, não vão nos pagar em dinheiro, não vão nos pagar com sexo, não vão nos pagar com... Enfim, eles só transmitem com companheirismo, né? Enfim, muitas outras coisas boas, né? Mas é para eles que a gente faz, então tem que haver essa conscientização por parte de todos que quando estivermos fazendo ativismo com cartaz, com a camisa, ou convidando um amigo para ir numa lanchonete, um restaurante vegano, a gente está fazendo um ativismo em prol de quem mais merece nossa ajuda e não tem voz para pedir essa ajuda. Então, Isso, né? perfeito. Perfeito. Muito bom. Exato, E exato. diz uma coisa, como é que está o crescimento do veganismo, do vegetarianismo aí na região? É uma coisa ainda do outro planeta ou o pessoal já está mais acostumado? Ó, veja só, eu lembro, cara, há muito otimismo. Vamos deixar assim. É claro que há muito otimismo nisso tudo. Assim, qual sentido? Veja que algumas décadas atrás, poucas décadas atrás, realmente ser vegetariano, cara, é, é, era muito. Era, Você encontrar uma era pessoa que um era bicho de vegetariana, mas Marte, né? Era um bicho de outro é, planeta, né? era coisa difícil, cara. Então tá, olha, a internet, existem certos elementos que são como catalisadores de mudanças culturais, enfim, algumas.
não posso dizer revoluções, vou dizer evoluções mesmo, né, no sentido que vão fazendo a sociedade dialogar, tá? De certa forma, ela põe na, na mesa, põe à mesa da sociedade certos diálogos e debates que vão amadurecendo, acelerando determinados direções que as pessoas poderiam tomar, e aquilo sim pode tomar proporções maiores, né? Como eu digo, há algumas décadas atrás, vegetariano era difícil, cara, era difícil, tá? Hoje a gente vai nos supermercados, a gente encontra chocolate vegano, picolé da Que Bom vegano, sabonete vegetal, de 100% vegetal, shampoos que não fazem testes animais, enfim. A gente encontra pizza vegana, hambúrguer vegano, lanchonete vegana. Está crescendo o movimento cada vez mais, tá entendendo? A gente tá vendo a Nestlé faz a versão. Tudo bem, eu também concordo. Ó. É óbvio que eu não dou preferência a uma 100% vegano, claro. Né? Mas eu estou no lugar, estou numa pressa. Vou até para experimentar, para fazer com que aquele meu amigo que comeria uma coisa que contém carne, que contém ovos, que contém leite, eu poder chegar assim para ele dar um Kit Kat, um picolé vegano, alguma coisa para que ele tenha aqueles contatos, tá entendendo? E isso eu acho super importante. Então, todo esse olhar da indústria, que ainda assim eles podem realmente continuar com a exploração, assim, claro que eu não concordo com isso, jamais, né? Mas estou querendo dizer, claro, eles estão observando esse novo nicho. Ao eles observarem esse novo nicho, haverá investimento, haverá, por parte dos carnistas, a gente pode pensar assim, ó, nós veganos, né, já temos uma orientação diferente, a gente busca os elementos realmente veganos. Eu como hambúrguer, geralmente, em lanchonetes que fazem 100% vegano. Mas uma vez ou outra, vamos supor que eu esteja numa noite, numa madrugada, com um amigo, e queira ir para ele, a gente vai para algum lugar, lanchar, e queira experimentar lá uma carne de hambúrguer, pega uma carne de hambúrguer vegetal, leva para casa dele, que ele come carne normalmente. Ele vai experimentar, vai gostar. Ou seja, a gente está tendo as ferramentas, os elementos necessários para podermos dar proporção e potencializar mais ainda essa mudança, né, esse aumento da porcentagem das pessoas vegetarianas. Ainda que nós não consigamos mudar 100% de uma hora para outra, peraí, mas há uma porcentagem das pessoas que são mais receptivas, que estão ouvindo, que estão dispostas a até comer, experimentar, né, comer um hambúrguer vegano, eu convido as pessoas estão dispostas a ir. São avanços, né? A gente tem que pensar assim, vamos supor, no meu caso, não nasci vegano, né? Não nasci na família vegana. Eu vim me despertar muito tempo depois. Não tive incentivo de ninguém. Foi assistindo um filme, um negócio de uma batedora. Eu tava com um pedaço de carne assim na boca, cara. Aí quando eu vi aquilo, o sangue derramando. Caramba! Eu fiquei assim, sabe? Aí eu fiquei olhando assim pro pedaço de carne, cara. Assim, olha. 2 pedaços de bife assim no meu prato, eu fico olhando assim, cara, eu não comi. Aí passei 3 dias sem comer carne. Há muitos anos atrás. Muitos anos atrás. Aí depois a gente começa a vir com um monte de... Tipo, sabe como é? Sabe quando a gente está querendo sabotar uma coisa, manipular, só que a gente manipula a nossa própria mente para defender, para continuar o nosso prazer. A gente procura desculpas para nós mesmos. Começa a arrumar desculpinha, né? Tipo quando a gente quer usar droga, a gente vai fazer mal, mas não querendo entrar não querendo adentrar na complexidade diferenciada desse tema de drogas, né, que isso aí é um assunto à parte, mas só fazendo essa relação. A gente procura manipular e dar desculpas. Não, que não, todo mundo faz, e por aí vai, né? Mas isso a gente vai procurar todos os meios, todas as égides, todas as formas de não podermos nos proteger aquele nosso prazer chamado zona de conforto. Mas, enfim, aí passou mais algum tempo depois, é que eu fui falando, olha, isso não dá mais, fui me conscientizando e parei. Mas o fator de haver empresas multinacionais produzindo itens de alimentação veganos, vegetarianos, o fato de existir lanchonetes por vários locais que estão investindo em produtos veganos, vegetarianos, ou 100% vegetarianos, veganos, o fato de existirem chocolates, picolés, enfim, produtos que estão sendo feitos sem nenhuma exploração animal, isso nos potencializa a pegar a massa das pessoas
vermos essa porcentagem de pessoas que são mais sensíveis, que já estão precisando de um incentivo, um acompanhamento para se tornarem vegetarianos, veganos, e trabalharmos isso, porque agora a gente tem um monte de coisa que vai dar apoio. É um momento histórico, são artistas, são esportistas mundiais, são celebridades que estão se declarando publicamente em favor dos animais, são pessoas de muita mídia que estão se tornando veganos, e a gente aproveita esse momento, essa carona histórica, essa carona do momento histórico, e a gente tentar potencializar isso para transformar essas pessoas, essas porcentagens mais sensíveis, em vegetarianos mesmos. Porque a gente já tem vários elementos aí que possibilitam isso, que é justamente a alimentação mais acessível, tudo isso, né? Então eu vejo com muito bons olhos, tá? Foi a pergunta que você fez, né? Eu dei essa arrodeada, mas é nisso. Eu vejo com muito bons olhos, porque temos sim, não é, você é muito auspicioso, cara, você é utopia, as pessoas já acham que é utopia, não é não. Olha, para provar que não é utopia, Guilherme, para você ter uma ideia, porque eu faço a pergunta a você, por que países como Inglaterra, Holanda, né, há tantos vegetarianos, eles são geneticamente diferentes de nós? Não, sempre ninguém é igual, tô dizendo. Mas eu estou falando assim, no mais, é porque lá há mais influenciadores, há mais pessoas que estimulem Tá mais o meio maduro o cultural. movimento lá, né? E isso está mais maduro. Justamente o meio cultural lá proporciona que mais pessoas vejam alimentos, estejam em contato. Isso aumenta mesmo. É o que precisamos fazer aqui. Aqui as pessoas não são menos sensíveis. Sempre tem aquela porcentagem de pessoas que são, tipo, dão uma de duronas, tá entendendo? Não, não quero saber nada, não. Não. E tem as pessoas que já estão... A gente vai pegar essas pessoas que já são mais sensíveis e vamos acompanhar, dar incentivo, e a gente consegue mudar muita coisa, entendeu? Não é utopia, é realidade. Tem que se trabalhar a conscientização, muitos ativistas, é isso. E a Acho que me situação dos alonguei animais muito. aí? E a situação dos animais aí, como é que tá, Anderson? Muito abandono? Ou tem Ah, ONGs trabalhando? Como é que tá a situação? ah, sim, aqui tem ONGs, cara. Tem ONGs, eu participo assim de alguns grupos de protetores de animais, né? Mas é até bom você falar nisso, porque, inclusive, tem um grupo aqui que eu participo de protetores, né? Só lembrando, eu não me auto-intitulo protetor de animal. Protetor de certa forma sou, porque a partir do momento que você protege um, você cuida de um, você é protetor, né? Aí, vamos dizer assim, tem super protetores que cuidam de muitos, e tem protetores como eu, assim, mas é aquele protetorzinho de fundo de quintal, protetor quebra-galho. Entendi. Mas, Ah, faz o que enfim, pode, né? a Uhum. intenção, é verdade. Um dia desses eu estava passando pela rua, vi um gato todo arrebentado, ferido, pelo Ah, caindo, você trouxe para casa. postou, inclusive, né? Acho que É, você tá, postou, né? isso. Ele tá debaixo da minha cama, tá se alimentando, tô dando remédio para ele para tirar o catarro. Quando ele tiver melhor do catarro, vou dar o remédio da sarna. Enfim, é muito importante. E existem grupos, existem ONGs aqui, algumas ONGs aqui, algumas, tá? Que fazem trabalhos muito bons, tá? Tem abrigos aqui, por exemplo, tem a DASFA. Cara, eu já fui nessa DASFA, são um negócio de uns 800 animais, cara. É muito cachorro, é muito gato. Nossa, é mesmo? Muito. São vários, 800? vários compartimentos, entendeu? Vários compartimentos assim, todos os compartimentos têm muito cachorro. E eles cuidam de muitos lá, fazem castração, enfim. Mas mesmo assim nas ruas há muito mais precisando, né? Então, é aquele negócio, eu ajudo com castrações. E, inclusive, em um dos grupos de proteção animal, né? São pessoas muito legais, enfim. Mas, assim, eu venho falando da questão do veganismo lá dentro do grupo de proteção animal. E eu percebo que há resistência por parte de alguns. Outros É. já vão se confessando, realmente, eu tenho evitado comer carne. É sempre assim, o mesmo perfil. Quando você se apresenta em algum lugar, algumas pessoas... Tem sempre algumas que costumam, às vezes, fazer uma piadinha, falar, eu gosto do meu churrasco, alguma coisa desse tipo, se mostra bem sensível. E tem outros que já falam, que já estavam pensando nisso. Tem esses quadros. E foi justamente isso que se apresentou lá quando eu fiz o comentário no grupo desse de protetores de animais. Ah, E eu percebi que
Enfim, é aquele negócio, as pessoas precisam de conscientização, de campanha de conscientização, tá entendendo? Precisam ter esse contato que faz muita É, diferença. a questão da conscientização, né? Enquanto a pessoa não Isso. entender a realidade do sofrimento, sempre inventando uma desculpinha, né? Ela fica naquela hipocrisia, né? Aham. Só a imagem aqui é, congelou. Mas está me ouvindo? Está conseguindo falar? Eu estou ouvindo, mas Opa, já voltou ao normal? não, está congelada. Está congelada? Agora voltou, Voltou ao agora normal? voltou. Ah, Voltou, beleza, voltou, beleza. voltou. Então, bacana, né? Muito bom. Então você está em contato aí com a SBB, né? É, Mas assim, você percebe que tem pessoas mais sensíveis aí, né? Aumentou o número de pessoas, né? sim, sim, com certeza. Vem aumentando, pessoas que estão dispostas a comer um hambúrguer vegano, mesmo não sendo, falam que não vai se transformar, mas quer experimentar e falar que se gostar, come de novo. Enfim, por exemplo, pra você ter uma ideia, tinha lá na faculdade, né, na UFES, eu estava indo no caminho e sempre tinha uma mulher que vendia uns salgados veganos a R$ 1. As pessoas que parava lá, né? Aí ficava conversando com ela, comia. Tinha gente que ia lá direto para comer nela, sem ser vegano nem vegetariano. Por Ah, quê? que bacana. Porque além de ser Ah, um preço bom, era gostoso, cara, era muito gostoso. mas eles Então, sabiam, essas pessoas que iam comer sabiam que era sabia que lanche era vegano. vegano, Que bacana. sabia que estava comendo um produto que era vegano. Não, cara, é gostoso, comia, gostava, um preço bom, poxa, comiam direto. Então, aquele negócio, a gente tem muito que se fazer, né? Muito que se desenvolver temperos Sim. e as pessoas. Porque as pessoas têm, algumas ainda têm em mente que o vegano vegetariano está limitado a comer folhas, né? Enfim, É essa aquela visão. velha história, só come alface, né? É Não só é pensa que é verdade? assim, né? Ai, ai. Agora diz uma coisa, Anderson, por exemplo, você está em Aracaju, né? Sim, Nordeste. senhora. Tem algum local Isso. aí que você sabe, né? Que chegou ao seu conhecimento que é mais crítico? Eu digo de estados aí da região, né? Eu sei que, por exemplo, Certo, amanhã a gente vai falar com a Gislane, né? A Gislane Brandão certo. e tem um problema sério dos jumentos lá na Bahia, né? Então, fora isso, tem algum problema crítico aí na região? Ou entra dentro daquela média do sofrimento, do abandono, né, que nós temos no Brasil inteiro, né? É, Por exemplo, eu acho, Ceará, os eu acho estados assim, aí próximos. veja só, eu digo assim que cachorro, gato de rua tem muito aqui. Para você ter uma ideia, amigo, eu tive uma vez que teve um gato meu aqui que eu tenho uns gatos ali de uma casa abandonada que eu ia levar umas comidas para ele. Aí, quando era de noite, os gatinhos iam todos comigo andando assim como se fosse uma turminha. Junto, eu indo, eles indo, eu voltando, eles voltando. 5 de uma vez. Parecia É, que eu ensaiava com eles. Olha, vamos todo mundo junto lá. Eles iam comigo e voltavam. Isso, mas aham. hoje já não mais, né? Mas antes era, né? Aí veja só, não eram mais pequenos. Aí, num dia desses, nessas idas e voltas, um dos gatinhos ficou e eu percebi que ele demorou a voltar. Quando eu voltei, não encontrei mais ele. Aí passou 2 dias, ele não voltou. Fiquei com consciência pesada. Aí eu peguei a minha moto, dei uma voltinha assim, negócio num conjunto, literalmente todo o conjunto, cara. Eu saí por volta de Tudo. aproximadamente meia-noite, andei de moto todo o conjunto entre Ah, tá. 20 e 15 quilômetros por hora, procurando gato. Procurando gato aqui em todas as ruas. O que Aham. aconteceu? Eu percebi, isso foi bom no sentido de eu perceber a quantidade, cara, de gatos e cachorros de rua que existe por aí. Isso só no meu conjunto, cara. Olha, foram tantos, cara. Eu via tanto cachorros assim, isolados, um ou dois, como também via alguns bandos assim, às vezes alguma cachorra. Isso apenas um dia que passei pelas ruas do Orlando, à noite, né, na madrugada. Foram muitos. Dá para fazer um outro amigo, de tanto cachorro e gato que eu vi. Aí você fica É. imaginando, contando o número de
de cavalos ainda, cavalos que vivem, e jumentos também, né? Que vivem como escravos, né? Trabalhando no tempo de escravo nas carroças. Cara, eu acho que esse é mais ou menos o quadro aqui, esse quadro específico de gato, cachorro e cavalo é mais ou menos, como você disse, é mais ou menos o quadro generalizado do país, né? É mais nesse sentido. Nos outros, aqui há criação nos interiores de porcos, de boi, de ovelhas, de galinha, enfim, são chamados, eu vou dizer abates, mas não é abate, tá? É assassinato. A palavra certa é assassinato, né? Uhum. Há muitos abatedouros aqui clandestinos. Isso é normal no Brasil todo. Mas esses números não vão para as pesquisas oficiais, tá? Não vão para as pesquisas oficiais de animais abatidos. Você imagina que esse número seja ainda muito maior do que, às vezes, do que os que estão estabelecidos em pesquisas, às vezes, né? Uhum. Enfim. Mas é isso, cara. Nesse sentido, eu acho que de animais aqui é um quadro parecido com o geral Brasil, né? Gatos Agora, e cachorros de rua abandonado e cavalos escravizados. Agora diz uma coisa, Anderson, esses abatedouros que você falou, eles estão na cidade de Aracaju mesmo? Estão nas redondezas? Não. É isso, fora da Aracaju e também da Grande Aracaju, né? Eles ficam em interiores, interiores mais afastados, que é onde os agricultores, os pequenos proprietários, né, têm suas criações de galinha, algumas criações de porcos, entende? E ali eles mesmos assassinam, entende? E vendem em feiras livres, entendeu? Pouca fiscalização nesse sentido. Mas, enfim, se é para morrer sendo fiscalizado e morrer sem ser fiscalizado, vai morrer de qualquer jeito, né? Não é a fiscalização que a gente quer que seja incidida, que a gente quer que conscientização que isso não é comida, né? Verdade, verdade. É um lugar bem propício, né, para uma célula do Save, né, do Save Movement, né? E É verdade. mas é complicado, viu? O Save Movement é complicado porque o básico é ir para frente de abatedouro fazer vigília, né? É difícil você ter adesão das pessoas, sabe? Mesmo aqui em São Paulo a gente tem dificuldade, porque tem ativistas, mas os ativistas assim eles evitam de ir para a porta de abatedouro, porque é uma emoção muito forte, sabe? Então Nossa, cara. Mas é bom, sabe por quê? Para você denunciar. Porque quando você vai para a porta do abatedouro, você filma, fotografa os animais chegando, né? Como é que eles chegam, a cara de sofrimento deles. Você mostra o abatedouro. Então você expõe a situação, né, para todo mundo, né? Então é bem interessante mesmo, né? Eu ainda tenho a intenção em determinado ponto, levar alguns conhecidos meus, tá entendendo? Mas é assim, é de surpresa, tá? Eu já conversei com ele de um jeito, eu conversei do outro, falo, olha, é isso, é aquilo, tal, tal, tal. Ah, beleza. Vamos ali, dar um passeio? Ora. Aí já deixo lá, eu pago pro cara para assistir, tá? Quanto é? Você vai fechar ali o negócio, né? Esse cara diz aqui que não se liga porque comentar é bobagem. Eu já conversei com ele de um jeito, conversei de outro. Você vai sentar ali e você vai... Não quero ver. Não. Cara, olha, a alienação é uma coisa que ninguém sabe tudo, né? E ninguém ignora tudo, né? Não há uma pessoa que ignore tudo, né? Não há uma pessoa que saiba tudo também, né? Então, mas a gente tem sempre um pouco de alienação. Por exemplo, a gente tem um celular. Se um celular quebrar, cara, a gente leva... Eu não sou técnico em celular. Se um celular quebrar, eu levar para o técnico, eu já vou levando, desconfiando que posso vir a sofrer uma desonestidade. O cara tem uma peça lá, é bem mais barato, mas para ganhar dinheiro ele cobra bem mais caro. Isso está enraizado na cultura brasileira, cara. Entendeu? É a vantagem, é levar uma vantagem, é um carro. E por que isso acontece? Porque a gente não tem o domínio daquela tecnologia, a gente não entende, não está integralizado, o conhecimento, a sabedoria. O que é que acontece? Isso é normal, de certa forma. Mas quando se trata de alimentação, quando se trata de alienação em relação à nossa alimentação, está diretamente ligado ao desrespeito à vida de outro, né?
algumas pessoas dizem assim, respeite o meu direito, eu quero comer carne, me respeite, cada um fica na sua. Só que você é como se tivesse você querendo falar, me respeite, o meu direito de assassinar e comer um produto de assassinato, me respeite o meu direito de desrespeitar a vida dele, que é a única coisa que ele tem, e de colocar o meu prazer do meu paladar à frente da vida dele, respeite isso. Respeite eu ser, eu estar envolvido em assassinato. Só um segundo. Respeite o fato de eu estar de eu estar me alimentando do assassinato à custa de seres vivos inteligentes, eles que se fodam, mas vai ser bom pro meu paladar, tá? E tá tudo na boa. Ou seja, eu estava falando aqui que essas alienações a gente vai convivendo, mas em relação à alimentação, aí seria bom, já que você está totalmente achando que isso aqui é um produto, isso aqui, vamos lá, se você se manter frio, cara, ao ver um abate, tá? Você está aqui, então é porque você tipo, tem uma mente de psicopata, você é indiferente ao sofrimento. Ok, aí realmente você tem uma tendência para psicopatia, para comer carne, aí, realmente, cara, você foi totalmente sensível, você não está nem aí, porque eu tenho a garantia de que quase a totalidade das pessoas que ao verem nos olhos vão ficar, o que é isso, que é isso, que é isso? Vão ficar aterrorizadas, cara. Ah, é isso que você estava comendo. Você agora está entendendo o que é que você está comendo? Você está comendo isso aí, morte, assassinato. É isso que você está comendo. Ou seja, a alienação das outras partes, a gente não tem como cobrir, saber tudo que as pessoas sejam cultas em todos os sentidos. Isso é impossível. Mas em relação à alimentação, a gente vai ter que desalienar a sociedade e vai ter que tirar esse véu e vamos para cima, cara. No live com a Van Vegana, né, na segunda-feira, a gente Sim, eu falou muito vejo. sobre isso, né? De como a indústria, ela manipula a mídia, né? Você vê, a mídia não leva informação nenhuma, né? Do sofrimento dos animais. Agora, essas pessoas que falam assim, respeita o meu direito e tal, é isso que você falou, né? Você tem que mostrar para eles, olha, direito é uma coisa, agora você perde o direito, Seu exatamente. direito acaba quando começa do Você perde, outro. você perde o direito quando você está lidando com a morte do outro ser. É que sabe o que acontece? É uma coisa que assim, nossos pais criaram a gente, né? Comendo Sim, animais. É uma sim, coisa que sim, o, sim, sim. o sistema Tá enraizado manipulou a na cultura isso. informação, né? Então a nossa luta é realmente tirar essa hipocrisia das pessoas, né? Então tem hora que a Isso. gente, por isso que eu assim, de certa forma, né? Quando a gente começou o Direct Action São Paulo, há 5 anos atrás, eu gosto muito dessa coisa do choque, né? Mas também tem essa abordagem mais assim, tem hora que A cabe o choque e tem hora que cabe nessa questão meia, sim. E, de levar conhecimento, de mostrar para a pessoa, olha, é assim, assim, assado, né? e, a gente, e o que eu acho super interessante, que eu acho uma coisa que eu me identifico com a, com a forma de proceder da Direct Action, no sentido, sabe de quê? Não há negociação. O certo seria fazer como Jesus fez, tá? Ir sair derrubando, quebrando gaiola, defender os animais. Tá entendendo? Mas Jesus foi um cara assim, enfim, dentro de algumas. O cara enfrentou a situação, tá? Não foi contado que ele era vegetariano, que ele era essênio, porque isso aí influenciava. Pulando esse assunto, o que estamos falando aqui é de que a postura do Direct Action é justamente essa. Ela não chega no lugar, não, nós vamos negociar. Não. Olha, ao menos durante aquele períodozinho ali em que está se dando a mensagem, ali se dá a mensagem. Por exemplo, nesse grupo de protetores de animais, eu percebi que alguns estavam resistentes, alguns fizeram algumas certas formas, assim, alguns ataques, tá entendendo? As minhas participações, mas além de não ofender a ninguém, exatamente ninguém, olha, a menina Bieliski. Vocês já assistiram o vídeo de Madeline Joy em carnismo? Eu não. Você já? Não, Eu também não. não.
Não, não, Fica aí boa, boa. na É, nossa na lista, né? Eu já assisti tantos filmes. Na verdade, eu particularmente, né? Eu já assisti vários filmes. Mas assim, atualmente eu evito. Se é alguma coisa para mostrar batedouro, mostrar sofrimento, eu eu acho que minha também. cota já foi, entendeu? Não. Mas, por exemplo, eu não assisti, vou assistir um que eu acho muito bacana, é o What the Health. Muito bacana, eu recomendo, né? Eu vou até escrever aqui, que a gente falando, às vezes o inglês não dá para entender, né? É What the Health, que é um cara que What the hell? vai Infernos, né? nos, que é um cara que vai nos conselhos de regionais de medicina, tal. E o que acontece? Ele denuncia como os conselhos de medicina e esses conselhos de nutrição, tal, são todos manipulados, para você ver como é a manipulação da indústria. Ah, legal, Bia Eskenazi, obrigado, viu? Pode mandar sim que eu quero assistir. Então, ele denuncia como é tudo manipulado, por isso que a gente fala. A gente do nosso lado, a gente fala, as pessoas são hipócritas, não sei o quê, mas as pessoas são manipuladas, né? A nossa missão é chegar lá e falar, olha, meu amigo, né? A É, missão do... Exatamente, exatamente. né? Pode Então, continuar. Nossa missão é justamente isso. não, mas assim, por exemplo, é que nem você falou, eu gosto muito do Direct Action pelo choque. A gente chega lá, manda mensagem, porque o que acontece? Às vezes você tem que ter abordagem de conversar, tal, mas tem hora que você tem que pegar a pessoa e sacudir, né? E falar, meu Ó, amigo, olha o que você está fazendo, né? Então, what the até health, por exatamente. isso. A O, Van o, Vegana escreveu o nome do filme aí, ó. Esse filme eu acho sensacional. Que o cara, ele é de uma coragem, porque ele entra nos conselhos, né? Fala que vai fazer uma entrevista e começa a questionar as pessoas, né? Começa a questionar. Não, mas por que aqui na página do seu conselho de medicina tem patrocínio da indústria tal, tem patrocínio da indústria tal? E é muito bacana. Recomendo. Tem vários filmes bacanas, né? E isso me fez lembrar uma coisa. Eu tenho uma amiga nutricionista, sabe o que ela me falou? Aqui em São Paulo, ela falou: Olha, eu tô proibida. Eu falei para ela: Vamos fazer um live? Ela falou: Podemos fazer um live, só que eu tô proibida de falar mal da indústria do leite. O Conselho de Nutrição de São Paulo me proibiu. Veja ó, só, porque eles eles dão recebem orientações patrocínio do. diretas. Oi? Eles dão orientações diretas aos nutricionistas, tá? Eles dão. É, São coisas que acontecem nos bastidores desses segmentos da sociedade, mas que sim, eles vão no sentido de. Pô, se eles, a indústria do leite. Cara, eu lembro que há um tempo atrás, o Supra-Soy, que era um leite feito de soja, foi lançado. Antes era um preço barato. Cara, na embalagem vinha assim, a quantidade de proteína, de vitamina, de tudo que ele trazia, o Supra-Soy. E era um preço bem baixinho. Aí depois, provavelmente, né, é de se esperar que a indústria do leite viu aquela competição, falou, olha, passou pouco tempo depois, o preço do Supra-Soy, que era o leite de soja, explodiu, foi para 20 e poucos reais, assim, em poucos tempos. Ou seja, não houve uma explicação, um fator que explicasse esse aumento súbito. Enfim, como você disse, cara, esses profissionais recebem orientação, a indústria dá uma certa, né, freada. é verdade. Então esse que é o grande problema, né? É um sistema, né? A gente tem que lutar contra um sistema, né? Apesar que é assim. Uma vez eu vi um comentário que eu achei muito bacana, né? Por que o veganismo, por que o veganismo ele cresce tanto pelo mundo, né? Porque assim, a pessoa falou assim, porque quem trabalha pelo veganismo, ativista, todas as pessoas, não trabalha por dinheiro, não está ganhando nada, ela trabalha por amor aos animais. Então é uma coisa que não tem jeito, que veio para ficar, né? Então, né? Vai aumentar e muito. E vai É aumentar e isso, muito. né? Então É é verdade. mais bacana. Então, assim, animais na rua tem bastante, né? É a mesma coisa Tem de São bastante. Paulo, né?
Tem bastante, cara. O melhor caminho é a castração nesse sentido, tá entendendo? Agora é aquela coisa, veja só, dentro de um grupo de protetores de animais, eu venho falando essa questão, e aí eu ponho assim, uma foto de um porquinho e um cachorrinho, né? Falando assim, essa questão da comida. É a mesma coisa, alguns mais sensíveis, outros faz É, parte. A gente continua é. sempre, né? O pessoal Existem foi várias formas de ativismo doutrinado. também. O pessoal foi doutrinado para achar que é só cão e gato, né? O resto é para explorar, comer, matar, né? Então a nossa luta é Aí, essa. ao nosso bel prazer, né? Sabe uma coisa que eu ia te sugerir, Anderson? Eu acho a sua abordagem, né? Quando você faz o ativismo, eu acho muito bacana. Eu acho muito bacana porque você vai meio que na base do alto astral, né? Você conversa com as pessoas, aquela ação que você fez no ônibus, tal, né? Quando eu vou fazer a ação, você já percebeu, né? Eu já me transformo, porque eu tenho vontade de chutar tudo, sabe? Mas sabe o que eu queria te sugerir? Né? Aproveitando todo esse seu jeito bacana, carismático que você tem, propor palestras aí nos lugares, né? Em Ah, isso aí escola. eu tenho. Amigo, eu vou dizer uma coisa, cara. É tanto projeto que eu tenho em mente, é tanta coisa, cara, que, tipo, hoje, É, né? olha, hoje mesmo, eu tô com, cara, é muita coisa que eu me embolo, assim, na hora de falar. Olha, eu tenho abertura em algumas escolas para ir falar sobre vegetarianismo. Ah, que Eu tô, bacana. chegar nas escolas, falar, juntar uma plateia de 250 pessoas, aí passar um vídeo, é dialogar com eles, é mostrar ali. Agora, em determinadas situações, eu não posso ser muito incisivo com as imagens, não posso ser muito explícito, tá entendendo? Mas você sabe que Eu tenho que ser é um pouco. verdade. Mas você sabe o que você Eu tô na faz? escola. É negociar, porque agora, como você disse, ó, por que é importante esse negócio do direct action chegar e ser mais incisivo? É isso, é aquilo, passar a mensagem. Veja só, isso tudo é muito importante. Porque muitas vezes uma imagem, aquele negócio, o cara passou 10 anos ouvindo o pai dando conselho para ele estudar. 10 anos mandando o filho estudar, 10 anos o filho não estudou. Aí chega um belo momento que o filho fica triste, tal, tal, tal. Acontece um problema. Ou então vamos mudar a história do estudar. Vamos botar o pai mandou, deu 10 conselhos dele não dirigir bêbado. Vamos supor, tá? Deu 10 anos de conselho. Filho, não dirige o carro bêbado, não dirige o carro bêbado. O filho nunca escutou. No primeiro acidente que teve, que ele ficou. Teve uma perna que ficou prejudicada pelo resto da vida. Essa dor nele valeu. Esse momento de dor valeu mais do que 10 anos de conselho. Então, muitas vezes a dor, ela consegue, às vezes, valer mais do que 1.000 palavras, porque você sente ali, né? Então, quer dizer, essa questão da imagem, da gente trazer a imagem explícita da morte, do assassinato, do sangue, as pessoas, aquela imagem ali, muitas vezes vale por muitas e muitas palavras nossas, porque ali está mostrando de vez, é isso, aí. A pessoa choca. Algumas não gostam, isso não é forma de fazer ativismo, tá? Mas essa é muito impactante e é eficaz. É eficaz. E além do mais, o que a gente está mostrando, a gente não está fazendo o assassinato, a gente está mostrando o que acontece. E ao menos algumas vezes, já que vocês estão comendo, estão patrocinando a morte, ao menos algumas vezes vocês vão ficar sabendo o que acontece. Não quer não? Não quero ver não. Não quero ver não. Você está comendo. Não quer ver? A gente de alguma forma vai forçar você a ver, porque está custando a vida de outros. A gente Bacana. Você sabe o que é interessante? Por exemplo, né? Eu acho que assim você tem que, na minha visão, posso estar errado, tá? sim, claro, claro, Mas claro. assim, é legal você ver, por exemplo, o público, né? Porque, por exemplo, eu propus palestras em algumas escolas de São Paulo, né? Aí eu marquei aí algumas palestras. Aí o que acontece? Se você, para um público assim, de segundo grau, Certo. 17 anos, tal,
aí eu acho que pode pegar mais pesado. Mas, por exemplo, quando você pega um público mais, assim, de primeiro grau, né? Faixa de 12, 13 anos, aí, sabe o que eu achei interessante? Que eu estava conversando até com uma coordenadora de uma escola, né? Eu, assim, a palestra é sobre meio ambiente. Não falo nada de veganismo. Não assim, não proponho nada de veganismo. Mas eu começo falando do meio ambiente. E ali eu vou puxando pro clima, para a degradação do planeta e os animais. Aí eu começo a falar dos animais, entendeu? Que é Então, super pertinente. Não agora, deixou de estar falando, agora, porque se você é pegar por um causa da. público adulto, não, agora se pega um público adulto, uma empresa, aí eu acho que já tem que ir mais forte mesmo, né? Aí essa abordagem aí que você falou, né? Sim, e quanto a essa que você falou do meio ambiente, não fez nenhuma. Você não usou de nenhum artifício incorreto, não. Veja só. Os animais estão diretamente Sim, impactando o meio ambiente, cara. é. Então, eu Muito acho que é um cuidado. grande ponto, né? Você fala assim, porque as pessoas têm um entendimento, ou têm um desconhecimento total, né? Porque eu conversei um dia desses com uma enfermeira, uma pessoa da área de saúde, que ela não sabia o que era veganismo. Então, você vê como é que são as coisas. E isso é em São Paulo, né? A pessoa não sabia o que era veganismo. Então, às vezes a pessoa pode achar que é alguma coisa radical, não conhece, que, sabe, não conhece, pode ter uma rejeição. Então você fala, olha, eu vim aqui para falar sobre meio ambiente, eu acho que é sensacional, né? É um gancho bom, né? E lá vai ter uma fatia de veganismo que tá ali guardadinha, né? Fazendo Claro, essa claro, fatia. uma grande fatia, né? É super pertinente, é super válido essa forma, sim, com certeza. Com certeza. Agora, você falou que tem vários projetos aí, você está com vários Ah, projetos tem. aí, né? Cara, Me fala é mais muita algum coisa. E outra, projeto aí. rapidinho, só fazer mais um adendo aqui, é o seguinte, para você ver, olha, aqui, Almeida, Guilherme Alma, eu preciso aqui de valores para fazer uma castração, para comprar alguma coisa. As pessoas participam financeiramente. Eu também presto conta de tudo, tá? Aí eu Uhum. preciso de voluntários para poder fazer uma ação. Um dia desses eu estava aqui, eu estava querendo fazer uma ação nessa ADASFA, tá? Que era uma ação para juntar 20, 30 pessoas para a gente ir lá dar banho nos cachorros, para a gente ir lá lavar uns compartimentos, tá entendendo? Que eles ficam. A gente ia dar um grau, tá entendendo? De limpeza. Sabe aquele dia de farra para os cachorros que a gente ia fazer? A gente ia limpar, dar banho em cachorro. A gente ia limpar os compartimentos. A gente ia dar uma geral, tá entendendo? A intenção era tirar um dia de prestação de serviço lá para dar, para os cachorros, para os gatos. Cara, eu convidei na base de umas 30 pessoas para menos de 40 pessoas. Muitas pessoas disseram sim, muitas, 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 muitas. Cara, então, se eu preciso de dinheiro para fazer as coisas, as pessoas aparecem. Se eu preciso de voluntariado para fazer, as pessoas botam esse crédito em mim e vão. Cara, então, a ideia é somar tudo isso, né? Nossa, que Fazer essa bacana, coisa né? funcionar, cara. Fazer Que funcionar. bacana. Olha, eu tô Porque querendo pintar. Eu tô querendo pintar pelos vários pontos da cidade mensagens vegetarianas como se fosse assim, quadros, tá entendendo? Uhum. Quadros. Olha quem tá por aqui, olha. Esse sujeito. Que bonitinho. Esse aqui, ó. Quando eu tô no banheiro, ele vai lá e fica na minha cueca assim, ó, fica se jogando. Aí depois eu tô assim, ele sobe pra cima e fica assim onde eu tô. Esse gato aqui é Bonitinho. engraçado. Então, Ai. vou estar dizendo. Cara, há muito que pode ser feito, tá entendendo? Muito pode ser feito. É, é isso, tem que perseverar, né? E vai, rapaz. Muito vai acontecer. E você sabe que você tem uma coisa muito positiva aí, porque você falou que se precisa de dinheiro, tal, né? As pessoas Sim. se juntam, tal, e contribuem.
Se precisa de pessoas, pessoas se juntam tal, e participam. Se tem esses Ontem, dois dinheiro, Paulo, pessoas, tem muita então, coisa, né? ontem na live com o Paulo, do Vozes, né, ele falou uma coisa que é um problema aqui em São Paulo. É um problema em São Paulo. Se chama as pessoas, poucas participam, né? Ah, É impressionante. Aqui em São Paulo é uma coisa assim. É o que o Paulo falou, né? O Paulo falou: olha, o ativismo na internet, ficar lá no computador, nas redes sociais, todo mundo participa. Mas se chama para ir para a rua, para fazer qualquer coisa, pessoal, é difícil os que vão. É engraçado isso, né? tem isso, tem isso, tem isso. Lembrando também que essa ação de ir lá nadar, fazer a limpeza nos cachorros, a limpeza nesse abrigo, eu não cheguei a colocar para frente. Mas eu também imagino, da mesma forma que você falou, que no dia da prática mesmo do Vamos Ver, uma boa porcentagem poderia terminar não aparecendo, ou falar, olha, Ah, deixa para outro momento, enfim. né? Mas a minha ideia, sabe qual é a coisa, sabe qual é a ideia mesmo assim, o gancho da situação é ver essas dificuldades e fazer as adaptações necessárias. Sabe por que também que eu consegui um grande número de pessoas que disseram sim para ir fazer esse trabalho voluntário e outros trabalhos voluntários? Cara, Guilherme, aqui eu convidei pessoas para fazermos, e ainda vou fazer isso. São muitos projetos que eu tenho em mente, é muita coisa, cara. De ir nos bairros, tá? Preparar panfletos devidamente já estrategicamente preparado com a pessoa dá uma desculpa da saúde, aí tem lá falando sobre saúde, num panfleto tem falando fontes onde a pessoa pode buscar conhecimento, num panfleto está falando vários aspectos físicos que você não vai ficar fraco, deixar pessoas assim com uma certa é, Levar um pouco de conhecimento, né? conhecimento e um certo treinamento para poder, quando as pessoas sempre colocarem aqueles argumentos que as pessoas já costumeiramente usam para dar desculpas, a gente já está preparado para aquilo ali, para não deixar a pessoa sair com uma desculpa. Porque quando a pessoa sai com uma desculpa na cabeça que para ela deu válida, aquilo ali, pronto, tô valendo, consegui, tá de boa, tá liberado para mim. Aí sai assim, tá entendendo? Aí você não pode deixar ele se achar que saiu por cima. Porque se você achar que saiu por cima e você não É, argumentou, ele acha que tá é, tudo certo. Não, tá vendo? Ele tentou me convencer, não conseguiu, eu tô liberado para comer carne. Ele disse para ele mesmo, tá entendendo? Aí a gente uhum. tem ideias de ações aqui, Guilherme, de fazer pessoas irem nos bairros, tá entendendo? Entregando panfletos, conversando, mostrando vídeos, convidando Ah, muitas pessoas. bacana. É muita coisa. E eu ouvi muito sim. Mas sabendo, para que eu ouvisse muito sim, eu tenho que propor, depende de como você faz as propostas, muitas pessoas dizem sim e podem dizer não também, entende? Depende de como você apresenta a ideia. Isso é. É. Ah, mas é E também legal, é legal. Você sabe que eu falo sempre para as pessoas, esse negócio do panfleto é muito bom. A gente está até para fazer em São Paulo isso, que eu acho que é uma ação muito bacana, sabe? Você passa o dia, né, batendo na porta das pessoas, entrega o panfleto e tal, né? Depois você me lembra, tem um cara em São Paulo que ele faz os adesivos muito bacanas e um preço super barato. Ele cobra só o custo. Então eu eu vou, acho até que já sei. Eu acho até que já é, vi esses adesivos. É muito bom, cara. É muito bom. É muito muito bom. bom. Se for o que eu tô pensando, nossa, Eu acho que deve ser esse mesmo. Aí eu te dou o contato dele, você pede para ele, ele te envia aí, né? Então, maravilhoso, maravilhoso. bacana. Agora, Aqui eu já agora eu costumava quero. fazer assim, ó. Eu pegava uns cartazes que via na internet, no Google, umas imagens com frases, aí imprimia e colocava em alguns lugares, tá entendendo? Numa Ah, padaria, bacana. numa mercearia, conversa lá com o cara. Às vezes o cara come carne também, mas você pede pra deixar lá, bota o durex. A pessoa não deixa só um mês já ajuda. A pessoa vai e termina deixando um mês lá, cara. Aí chega o povo pra comprar um pão, ouve uma mensagem. A gente tem que agir mesmo, tá entendendo? É isso que eu falo. Ativismo é estar ativo, né? Tem que estar sempre se mexendo, né? É, Anderson, já deu uma hora e pouco aqui. Eita, Você foi vê como rápido, passa viu? rápido, cara? Passa muito É rápido. muito papo, viu? É muito papo. Você tem alguma mensagem especial para mandar para o pessoal, né? O pessoal que veio participar aqui do live, ou quem vai ver depois o live
no IGTV? Tem alguma coisa em especial que você gostaria de falar? Olha, primeiramente agradecer, né, o convite, né, a você, né, ao DirectX São Paulo, né. Em breve também pretendo também começar uma célula do DirectX aqui, né. Bacana, estou Porque hoje torcendo são por muitos isso. projetos, cara, mas a gente vai organizando e vai botando para frente. Agradeço também as pessoas que entraram, né, que participaram de alguma forma, por algum momento, prestigiaram o nosso diálogo. E isso tudo, né, cara? E muito bom Legal, conhecer vocês de São Paulo, estar em contato com vocês. Espero um dia ir aí em São Paulo e dar um rolê com bacana, vocês. vai E ser quem bem sabe a gente também fazer recebido, uma ação viu? juntos, né? Ah, obrigado. Claro. E fazer, quem sabe, uma ação juntos. Aí a gente aí. Opa, bacana. Vem sim, viu? E espero em Beleza. breve poder ir aí te visitar também, né? Tá bom? Essa E- pandemia dar uma melhorada pra gente. É Verdade. verdade. Bom, eu queria agradecer, né, Anderson, você a sua disponibilidade aí de compartilhar um pouco do seu conhecimento, da sua realidade aí de Aracaju, né? Do, Ó, do, seus deixei de planos, ganhar né? dinheiro hoje. Ó, deixei de ganhar dinheiro hoje para estar aqui, porque isso é importante Opa, falar sobre oh, isso. melhor ainda, muito obrigado, viu? Obrigado pelo apoio aí, né? E queria agradecer o pessoal todo que prestigiou, que apareceu, né? Eu percebi a Van Vegana aqui, Sim, a, vamos vegana. Teve Cris Lima, uma amiga daqui, tem John. Tem muitas a, pessoas. bons conhecidos seus aí, né? Tem a perita vegana também, né? O que é isso aí? Foi muita gente. São dois cristais que eu uso. Ah, que Os bacana. pequenos, dentinhos. Ah, legal. Então, eu queria agradecer, né, lembrar a todos que essa é a Semana de Luta pelo Fim do Especismo, né, organizado pela PEA, que é uma ONG suíça, né, e ela organizou ações com grupos no mundo inteiro, né. Domingo, ação do Direct Action São Paulo às 10 horas. Quem for de São Paulo quiser participar, a gente vai se encontrar às 10 horas na estação Consolação do metrô, nas Catracas. Vão de branco e levam uma outra roupa para trocar, porque essa roupa branca a gente vai sujar, tá? Então, na hora a gente vai explicar direitinho como vai ser a ação. Às 2 horas da tarde tem a ação do Vozes em Luto e no domingo tem a ação do Direct Action Rio também. Tá? Amanhã a gente tem mais um live. Esse live vai ser com a Gislane Brandão, né, que ela é coordenadora da Frente Nacional de Defesa dos Jumentos, né, e a gente vai discutir um pouco do especismo e do sofrimento dos jumentos que estão sendo exterminados na Bahia. Tá bom? Então, Anderson, valeu. Obrigado mais uma vez. Estamos Ó, junto aí, tá? eu é que E sou grato pelo obrigado, Van, convite. pela participação de todos, da Van Vegana também, tá? E a gente vai falando aí. E depois me lembra de te passar o contato do cara dos adesivos, tá bom? Beleza, beleza. Valeu, Valeu, amigo. irmão. Valeu. Abração, viu? Obrigado. Valeu. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, valeu. Boa noite, boa noite. Obrigado. Boa noite.